Em nome de Jesus, amém. Que alegria. Vamos ler então. Eu leio o Evangelho de Lucas, leio o capítulo 23, do verso 50 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 23, do verso 50 em diante. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros de matar Jesus. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, porque Jesus havia morrido às 3 horas da tarde, mais ou menos de uma sexta-feira. Logo se iniciaria o sábado, às 6 horas da tarde. Então, às pressas, desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava a começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado. Sábado diferente. Este sábado era um sábado diferente. É sobre isso que eu quero conversar. Em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, isto é, no domingo, de madrugada, de manhã bem cedo, de madrugada, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ainda nos primeiros capítulos da Bíblia Sagrada, nós conseguimos perceber de uma forma muito simpática, curiosa, Deus criando todas as coisas, o mundo, nos dias, até que de repente no 7º dia Deus descansa. E ali nesse descanso Deus consagra, santifica o 7º dia, o Shabat. A partir de então, a gente começa a perceber que existe algo dentro de uma perspectiva principiológica muito interessante, muito misterioso no sábado. O sábado, a partir de uma perspectiva principiológica, ainda nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, a gente entende que tem algo de especial. Já, contudo, dentro de uma perspectiva, através de uma perspectiva regimentar, como ordenança, como lei, ele é instituído a partir do livro de Êxodo, no capítulo 16, frente à necessidade de ter o que comer. Deus tira o povo do Egito, e agora no Egito, no deserto, quando Deus tira do Egito, agora no deserto, frente à necessidade de ter o que comer, frente à necessidade de ter o que vestir, frente à necessidade de ter o que beber, frente às necessidades da vida, Deus começa a ensinar algumas questões importantes dentro dessa dinâmica de relacionamento Deus e homem. E uma das coisas que Deus começa a ensinar é que o homem precisa aprender a confiar em Deus. E ali, em Êxodo capítulo 16, sem alimento, Deus fala que agora o alimento vai cair do céu. E se o alimento vai cair do céu, você precisa esperar em Deus, ter fé em Deus, descansar em Deus, de que Deus vai alimentar, de que Deus vai mandar o alimento todos os dias. Deus está nos céus e Ele vai abrir as janelas do céu e Ele vai mandar alimento todos os dias para você.
E um dia na semana, o sexto dia, você vai separar a porção dobrada, porque tem o sábado. Logo, a intenção de Deus, ao instituir isso em Êxodo capítulo 16, é fazer com que o povo aprendesse a confiar nele, porque todos os dias Deus enviaria alimento. E no sexto dia eles ajuntariam a porção necessária para 2 dias e teriam um sábado que eles precisariam confiar que na próxima semana Deus também estaria cuidando deles. Por isso, sábado é a expressão de fé, uma das expressões de fé mais importantes da cultura de Israel, o sábado. O sábado dentro da cultura de Israel representa que você precisa confiar em Deus, porque você tem um Deus no céu que cuida das suas necessidades, que sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. E esse Deus que está nos céus, Ele não vai deixar faltar o alimento. Basta cada dia o seu próprio mal, o amanhã pertence ao amanhã e Deus vai cuidar de você. O sábado, ele é a lembrança de que não precisa andar ansioso. Porque se você está no deserto, as suas roupas elas vão crescer de forma misteriosa e milagrosa. O pão vai descer do céu, a água vai sair da rocha. Se você está no deserto, você não precisa andar ansioso, porque assim como Jesus ensina, basta você olhar para as aves, olhar para as flores, que Deus veste elas, que Deus alimenta. E assim como nós, Deus também vai nos vestir e vai nos alimentar, e por isso nós não precisamos andar ansioso. Sábado é essa certeza de que nós não precisamos nos preocupar com aquilo que vai acontecer. Sábado também, ele é a premissa de que a gente não precisa fazer nada. A gente não precisa fazer nada, e há quem discuta, há o rabino, por exemplo, que vai discutir sobre em que contexto eu não preciso fazer nada. Por exemplo, a minha casa pegou fogo. Eu salvo a minha casa ou eu não salvo a minha casa? Eu salvo o meu animal que está precisando de auxílio ou eu não salvo o meu animal que está precisando de auxílio no sábado? Há quem diga, vai ter o rabino que vai dizer o seguinte: olha, você não faz nada porque Deus é juiz, Deus é soberano, Deus é o maestro que está orquestrando todas as coisas que acontecem. Então, se a sua casa pegou fogo no sábado, isso aconteceu porque Deus quis, e você não pode salvar a sua casa, salvar a sua propriedade, salvar a sua residência, porque isso é ir contra a vontade de Deus. Ir contra a vontade de Deus. E você também não pode fazer nada, porque existem coisas que você não pode fazer e que somente Deus quem faz. Sábado é essa lembrança. Sábado é essa lembrança de que há algo que Deus pode fazer, há uma influência que Deus tem, há um milagre que Deus pode fazer, existem ações que são feitas somente por meio de Deus e que nós não conseguimos fazer. Não se faz nada, porque Deus é juiz, soberano, Deus é maestro, e o que Deus faz, homem nenhum pode fazer, então a gente tem que descansar em Deus. E sábado também é a esperança. Sábado é a esperança. Sábado é a esperança de que se eu sou um israelita e estou andando no deserto, e eu saí da escravidão para ir para uma terra que mana leite e mel, eu vou, talvez mais importante do que chegar lá, é ser acompanhado por Deus. Ser acompanhado por Deus. E sábado é esse momento que eu não preciso sair correndo para chegar lá. Sábado é esse momento que eu posso parar e descansar, porque cedo ou tarde, em algum momento, Deus vai me levar aonde Ele quer me levar. Então, sábado é a esperança. Sábado é a esperança de que eu posso parar, de que eu posso descansar,
porque existe um descanso para o qual eu estou sendo preparado, existe um lugar para o qual Deus está me preparando para ir, e sábado é essa esperança. Sábado é esperança. Sábado significa tudo isso, e sábado é principalmente esperança. Eu posso descansar, eu posso parar porque eu tenho esperança. E Jesus, se a gente olhar para a figura de Jesus, Jesus é a personificação do sábado. Jesus é o próprio sábado. A gente olha para Jesus e entende que Jesus é o sábado. Jesus é a esperança. Jesus é a esperança. Jesus é o sábado. Se o sábado é o descanso, Jesus agora é quem concede descanso e alívio para as nossas almas. Jesus concede esperança. Esperança, se eu tenho um problema, uma causa onde homem nenhum consegue dar jeito, homem nenhum consegue ter a solução para os meus problemas, Jesus é essa esperança que Ele pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Jesus é essa esperança. Jesus é a esperança da mulher adúltera que todos estão com as pedras na mão para apedrejá-la. E Jesus olha e diz: aquele que não tem pecado, então, portanto, atire a primeira pedra. Jesus é a esperança do condenado. Jesus é a esperança de que há salvação. Jesus é a esperança de que nós temos que aprender sobre Ele, que é manso e humilde de coração. Jesus é a esperança de que Deus está restaurando, assim como José de Arimateia, aqui no texto, que diz que ele aguardava a manifestação do reino de Deus. Jesus representa a esperança de um Deus que vai vir com seu cetro de justiça. Jesus é a esperança de um Deus que vai dar fim ao sofrimento. Jesus é a esperança de um Deus que não nos esqueceu aqui no nosso sofrimento, de um Deus que escuta o nosso choro, que escuta a nossa aflição. Jesus é essa esperança. Jesus como sábado, e o sábado como Jesus, ele representa que nós devemos confiar, que nós devemos descansar e que nós devemos ter fé. Jesus é essa esperança. Porém, tudo aquilo que Jesus e tudo aquilo que o sábado representava, neste sábado especificamente, onde nós temos como uma sexta-feira da crucificação brutal, violenta, e nós temos aqui, todo mundo conhece a história, um domingo da ressurreição, nós temos um sábado de desilusão. Se o sábado representa esperança, agora nós temos um sábado que representa desesperança. Nós temos um sábado de luto, nós temos um sábado de sofrimento, nós temos um sábado de morte, nós temos um sábado que essas mulheres com as suas especiarias aromáticas vão até um sepulcro para encontrar um corpo gelado. Nós temos um sábado sombrio. Esse sábado, certamente foi um sábado como nenhum outro. Este sábado foi um sábado como nenhum outro. Esse sábado foi um sábado de raiva. Sábado de raiva, porque Pilatos e Herodes tinham poder, tinham autoridade para livrar Jesus, um homem inocente. E eles não fizeram, eles se acovardaram. Então nós temos um sábado de raiva, porque as pessoas que tinham autoridade para inocentar Jesus não fizeram. E não só temos raiva com os líderes de Roma, mas também nós temos raiva com os líderes judeus, os líderes da religião. Nós temos raiva porque eles incitaram a multidão ao ódio. Foi eles que incitaram a multidão a pressionar Pilatos e Herodes. Foram eles. E nós temos também indignação e raiva da multidão ingrata. Porque naquela multidão existiam pessoas que haviam recebido milagres de Jesus. Existiam pessoas naquela multidão que Jesus havia mudado o seu itinerário. Jesus estava indo em uma direção, mas de repente Jesus mudou a sua agenda para seguir a necessidade, para atender a necessidade daquelas pessoas. E aquelas pessoas agora que em um só som gritam, crucifica. Então a gente olha para a multidão e a gente fica com raiva também na multidão. Sem contar que ali naquela multidão tinha um monte de traidor.
E a gente tem raiva ainda agora do pai dos traidores, o Judas, dinheirista, ganancioso, sentou na mesa, comeu com Jesus. Esse Judas que sentou na mesa, comeu com Jesus, raiva. É um sábado de indignação. E no final das contas, a indignação não é nem com eles. Eu tenho indignação comigo mesmo. Porque se eu sou Pedro, que há algumas horas antes eu tinha olhado para Jesus e dito: Jesus, eu vou até a morte contigo. E dentro daquele episódio todo, daquele massacre brutal, eu nego Jesus. Então eu tenho raiva até de mim. É um sábado de saudade também. É um sábado de saudade. Eu não sei se você pensa como eu penso às vezes, de quão extraordinário seria seguir a Jesus. Estar perto de Jesus, vendo o que Jesus fazia, ensinando o que Jesus ensinava, amando da forma como Jesus amava. E agora eu estou num sábado onde eu tenho saudade de escutar Jesus, de andar com Jesus, de rir com Jesus, pela forma como ele deixava os líderes religiosos encabulados. Saudade daqueles nossos momentos. Saudade das coisas extraordinárias que a gente viveu com Jesus. E agora não sai da minha mente. Não sai da minha mente os gemidos de dor. Não sai da minha mente a forma brutal como eles massacraram Jesus naquela cruz. E é um sábado também de vergonha. Porque até então eu fazia parte de um time vencedor. E agora eu tenho muitos familiares que me disseram que não valeria a pena seguir a Jesus, que Jesus era um charlatão, de que Jesus ele era um enganador, de que Jesus não era um Messias, de que Jesus... havia aí um boato. Mas agora eu abandonei 3 anos e vivi, a verdade, os 3 anos mais intensos da minha vida. E agora que eu vivi esses 3 anos mais intensos da minha vida e Jesus morreu, como é que eu vou voltar agora para minha casa e dizer que os últimos 3 anos que eu vivi foram uma mentira? Como que eu vou chegar agora e vou dizer que os 3 anos que eu vivi, eu estava iludido? E principalmente era um sábado de desesperança. Um sábado de que é o fim. Sabe aquele sentimento de luto, quando eu vou no velório, de que eu sei que não tem mais nada que se possa fazer, de que não há mais nada, de que tudo aquilo que poderia ter sido feito, foi feito. Este é um sábado como esse, um sábado de desesperança, um sábado sombrio. A Páscoa judaica, fica comigo. A Páscoa judaica, ela é uma introdução, é uma forma de Deus explicar alguns preceitos importantes da Páscoa cristã. Não foi coincidência que Jesus morreu em Jerusalém durante a festividade da Páscoa judaica, não foi. Na realidade, ambas as Páscoas, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, elas estão absolutamente conectadas. É como se na Páscoa judaica... Vai conseguir. Tranquilo. Vocês estão comigo? Tudo bem? Depois você me zoa, né? Na Páscoa judaica, é uma forma de Deus introduzir, de forma pedagógica, muitos princípios que nós só vamos entender. A partir desses princípios, nós conseguimos entender diversos outros princípios na Páscoa cristã. Por exemplo, Páscoa judaica é celebrada em Êxodo capítulo 12, para que o povo entendesse que aquela celebração foi através da última praga, a praga da morte dos primogênitos, que é o momento determinante para Deus tirar o povo do Egito e ir rumo ao destino celestial, destino divino da terra que mana leite e mel. Era aquela Páscoa. Inclusive,
todo o calendário do judeu, ele aconteceria como data principal, início, seria contado a partir da Páscoa judaica. Todas as outras festividades, elas seriam celebradas a partir desta primeira Páscoa. Isso é meio semelhante com aquilo que o apóstolo Paulo fala. Olha, se não fosse a ressurreição de Jesus dentre os mortos, se não fosse a ressurreição de Jesus, seria inútil a nossa pregação. Ou seja, assim como não faria o menor sentido celebrar qualquer outra coisa se Deus não tivesse separado, libertado o povo do Egito, não faz sentido também para nós cristãos celebrarmos qualquer outra coisa a partir da morte de Jesus. Se não for a morte de Jesus, não há motivo pelo qual estamos reunidos. Se não for a morte, a ressurreição. É o momento mais importante. Exemplo, aqui, por exemplo, eles deveriam sacrificar um cordeiro sem mancha, apontando diretamente para o cordeiro de Deus, que João Batista bem definiu que agora é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o apóstolo Paulo fala, o nosso cordeiro pascal. Aqui eles deveriam pegar o sangue do animal e passar na viga da porta para que quando o anjo da morte passasse, ele livrasse eles. Por isso o termo pessar, passasse adiante, fossem aquelas pessoas blindadas e protegidas por causa do sangue. E isso nos leva também frente ao mistério da justificação, que por meio do sacrifício de Jesus, Deus encontra uma forma de absolver os nossos pecados. Todos esses elementos, eles têm essa conexão. Mas tem um elemento que eu gostaria de destacar esta noite com vocês, que é o período que antecede as duas Páscoas. Nós temos antes da Páscoa aqui no Egito um período de 400 anos de escravidão. Nós temos um período onde Deus havia dito para Abraão, e o livro de Êxodo também nos traz essa informação, que durante 400 anos o povo clamou a Deus para sair daquela situação. E anterior aqui à nossa Páscoa em Jerusalém, a nossa Páscoa cristã, da morte, do sacrifício e da ressurreição de Jesus, nós também temos um período chamado período intertestamentário, período de silêncio. Nós temos esses períodos, aqui um período de escravidão e aqui um período de espera para que Deus pudesse, se aqui Deus tinha que levantar o Moisés, agora aqui nós estamos esperando um segundo Moisés. E nesse período ainda tem um agravante. Nesse período tem um agravante porque nós temos esses 400 anos de silêncio, nós temos 70 anos de cativeiro e nós temos aproximadamente 450 anos aqui de um regime monárquico. Com Davi, começa com Saul, mas Davi é o mais importante. E conforme vai passando os reis, Deus vai alimentando no povo a esperança de que o reino de Davi vai ser restaurado. Passa um tempo, eles vão para o exílio babilônico. Quando acaba o período do exílio, eles têm agora como cenário político os persas. E aqui encerra o Antigo Testamento. É nesse contexto de restauração, onde os persas inclusive permitem com que os judeus regressem para Jerusalém para reconstruir suas casas, os templos. É nesse período aqui que encerra o Antigo Testamento. E desse período em diante, nenhum livro profético foi mais escrito. Nada, não acontece nada. É 400 anos de silêncio. Esse povo percebe a queda dos persas, entre os gregos e entram os romanos, e eles estão aguardando. Eles estão aguardando que Deus faça algo. E nesse período de 400 anos, tanto de escravidão, tanto quanto esse período de espera, é um período de desesperança, é um período de desilusão, é um período de que é o fim, de que não vai vir, de que as promessas que foram feitas, elas não vão ser cumpridas, de que tudo aquilo que Deus disse que ia fazer, Ele não vai fazer. Esse período é marcado por esse tipo de sentimento. Lucas, capítulo 2, tem um cidadão chamado Simeão, homem cheio do Espírito Santo, que o texto diz que a ele ia ser concedido, porque ele aguardava a consolação de Israel, a ele seria concedido a bênção de que com os próprios olhos ele pudesse contemplar Jesus. E ele vê bem velhinho. Por quê? Porque muita gente morreu sem esperança. Muita gente morreu sem esperança, tanto no Egito,
Muita gente morreu sem esperança, e aqui também nos 400 anos de silêncio, no período intertestamentário, muita gente perdeu a esperança. Porque parece que Deus tem interesse, em gerar em nós uma condição de espera, uma condição de angústia, uma condição de aflição, de que é o fim, de que não tem mais jeito, de que eu vou até o sepulcro e eu vou ungir um corpo gelado, porque as opções acabaram, as possibilidades acabaram. Parece que esse tipo de sentimento, parece que esse tipo de condição é uma condição gerada por Deus. Basta olhar a história, é o tempo inteiro. Deus manda o problema, mas Deus quer dar a solução, mas por vezes é Ele mesmo que manda o problema, e às vezes é Ele mesmo que providencia com que a solução demore. É Deus responsável. Eu vou mandar um barco para salvar, mas o dilúvio é eu que vou trazer. Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Precisa de um filho. E isso faz o cara esperar até o último, até ele cometer as bizarrices dele. Faz esperar. José, você vai ser um grande governador, os seus irmãos, os seus pais, todos eles vão se prostrar a você, mas vai demorar. E quando você entrar, vai ter uma seca e vai ter tempo de abundância. Eu vou ser o cara que vou dar a seca e eu vou ser também o cara que vai dar o tempo de abundância e vou dar a solução. No Egito, chega a ser trágico. Chega a ser trágico a gente vê que Deus traz o povo e de repente bota o povo encurralado, onde tem um mar, e aí tem um exército, e aí o povo encurralado, Deus espera eles ficarem naquela situação de desespero, para que aí então Deus abra o mar. Deus faz eles ficarem numa situação de sede, de desespero, para que então Deus faça a água sair da rocha, outros transformam a água amarga em água boa para beber. Deuteronômio capítulo 8, se você ler Deuteronômio capítulo 8, você fica um pouco escandalizado, porque diz Deuteronômio capítulo 8, livro das repetições, que Deus deixou o povo ser humilhado e passar fome. Desespero da fome, Deus fez isso, está lá, Deuteronômio capítulo 8, pasmem, Deus fez o povo passar fome, Deus provou o povo até o último momento, até quando a esperança não tinha mais, até quando o momento que a esperança acaba, para mostrar que nem só de o pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Livro de Juízes. É Deus quem promove a destruição, mas é Deus também que levanta um juiz. Você vai para a história do Elias. Para a história do Elias, Deus envia uma seca. E nessa seca, de repente, num contexto, você conhece bem a história. Elias está lá com o povo, numa competição com os profetas de Baal, até que de repente ele faz uma oração. Deus, para que todos saibam que somente o Senhor é Deus, responde agora a oração. Aí cai fogo do céu, consome. O povo cai prostrado dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí Deus manda chuva. Quando o povo no desespero começa a entender, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é o solucionador dos nossos problemas, só Deus é a solução, só Deus é a saída, só Deus é a esperança. É nesses momentos que Deus gosta de agir. É o dilema do cego. Jesus está andando e um cego de nascença. Quem pecou? Ninguém pecou. Isso aconteceu. Ele ficou cego uma vida inteira para que Deus manifestasse a sua glória na vida dele. É o que acontece com Lázaro. Lázaro acontece isso. Quando Jesus fica sabendo que Lázaro morre, Jesus diz, essa doença não é para a morte, mas é para que seja manifestada a glória de Deus. Não é para a morte. E Jesus faz questão de esperar 4 dias. Quando a esperança acaba. É aí que Deus gosta de agir. É aí que Deus gosta de se apresentar.
É nesse momento. Deus manifesta a glória dele no lugar onde ele quer, sem depender de ninguém. E quando ele manifestar a glória dele, quando Deus para manifestar a sua glória da forma como ele quer, consome tudo ao seu redor. Deus consome a matéria com a manifestação da sua glória. Porém, para que a manifestação da glória de Deus aconteça entre os homens, para que a manifestação da glória de Deus aconteça em nós, na nossa comunidade, nas nossas vidas, Deus precisa gerar uma condição de humilhação. Deus precisa gerar uma condição de que você pense que não há mais saída. É esse momento que Deus gosta de aparecer. É nesse momento que Deus gosta de agir. Quando você está lá, no sepulcro, buscando um corpo gelado, e o anjo aparece, por que você está procurando agora entre os mortos aquele que vive? É nesse momento. Abra comigo Salmo capítulo 102. Salmo capítulo 102. Verso 1. A aflição do salmista representa, reflete a condição e o estado que Deus espera de mim e de você por vezes para poder manifestar a glória dele nas nossas vidas. Salmo 102, verso 1. Ouve a minha oração, Senhor. Chega a ti o meu grito de socorro. Grito de socorro. Isso aqui me leva lá para o exílio babilônico, onde Deus escreve por intermédio de Jeremias: olha, vocês estão aí no exílio, mas se vocês orarem a mim, se vocês clamarem a mim, dos céus eu vou ouvir vocês. E se vocês me buscarem, mas me buscarem de todo o coração, como quem precisa, como quem busca algo que não pode, algo que é capaz de oferecer aquilo que ninguém pode oferecer, aí eu vou ouvir. Aí eu vou ouvir, dos céus eu vou ouvir. Eu vou atender o clamor daquele que me buscar de todo o coração. Esse eu vou ouvir. Lembra Jesus? Busquem e vai ser dado. Peçam, perdão, e vai ser dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta vai ser aberta. Note o nível de insistência, o nível de necessidade. É alguém que começa pedindo e não acha. E é alguém que começa a varrer e a buscar desesperadamente, até que ele chega no cúmulo da impertinência de bater na porta e dizer: por favor, eu preciso, eu não tenho mais saída, eu não tenho outra alternativa. Aí é atendido. Grito de socorro. Verso 2. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Não esconda. Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo está pregando o evangelho aos atenienses. E lá ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, que Deus, por meio de uma pessoa, Adão, fez todos os outros povos da terra e determinou onde eles deveriam habitar. Mas fez isso para que, tateando, eles pudessem encontrá-lo. Porque Deus gosta de ser buscado. Por isso que Salomão vai dizer que Deus colocou no ser humano um anseio pela eternidade. E Salomão, ele escreve Eclesiastes com essa intenção de mostrar para a gente que a gente vai ficar procurando um monte de coisa na vida. E aí a gente vai procurar, e uma hora a gente vai se dar conta que não faz sentido o que a gente está procurando, porque dentro de nós existe um vazio que só pode ser preenchido com Deus. Só pode ser preenchido com Deus. Por isso Deus se esconde. Deus se esconde. Para que você entenda aquilo que o apóstolo Paulo também disse aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5. Porque se for destruída a temporária habitação que nós
nós temos da parte de Deus um edifício construído por mãos humanas. Não por mãos humanas, mas construído por Deus. E enquanto nós estamos nesse corpo, nós gememos, nos angustiamos. Porque muitas vezes o que Deus quer é fazer com que você ande aqui cego, tateando e se dando conta de que a conta não fecha e de que em algum momento você vai precisar de um Salvador. Verso 3: esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Verso 4: como a relva ressequida está o meu coração, seco. Lembra o profeta? Que Jesus é aquela raiz que brota de uma terra seca. Lembra o profeta quando ele diz que ele derramaria água sobre o sedento? Rios de águas vivas sobre a terra seca. Às vezes Deus deixa você secar. Secar. Deixa você ficar com sede, com fome, sofrendo como se não tivesse mais solução, passando por um sábado sombrio, desesperado, pensando que tudo o que você viveu até então, nada valeu a pena. Deus deixa você secar, porque Ele derrama água sobre o sedento. E no verso 13, depois do salmista desenhar para a gente o seu estado de aflição, ele diz assim no verso 13: tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora. Que hora é essa? A hora da aflição, a hora do sofrimento, a hora da angústia, a hora da desesperança. Esta é a hora. Você nunca se perguntou, por exemplo, por que Jesus não foi morto e crucificado em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, lá no início da criação? Por que isso não aconteceu dentro de uma perspectiva cronológica? Porque só se dá conta, só precisa de um Salvador quem se dá conta que precisa de um. Por isso às vezes é hora, depois do sofrimento, depois da angústia, porque Jesus, Ele chega no momento da história, depois que a gente, como homens, ao longo da história, a gente já fez tudo o que tinha que fazer. E a gente chegou à conclusão, do jeito nosso não dá mais. A gente é ganancioso, mesquinho, violento, avarento, promíscuo, do nosso jeito não dá mais. Do nosso jeito é trevas, do nosso jeito é morte, do nosso jeito é desesperança, do nosso jeito é solidão. Aí a Bíblia diz, é hora, é agora, é a hora, essa é a hora. Essa é a hora. Essa é a hora, é a hora de lhes mostrares compaixão. O tempo certo é chegado. O tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos, as suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem, responderá a oração dos desamparados e as suas súplicas não desprezará. É hora. É a hora, essa é a hora. É a hora que essas mulheres estão com as suas especiarias aromáticas como quem vão para ungir um corpo. É nessa hora que o anjo fala, ele não está aqui. Ele não está aqui. Está procurando, né? Está procurando, eu sei, está procurando. Eu sei, a história mostra o quanto que a gente procura. E essas mulheres estão procurando Jesus, desesperançosas. E o anjo olha e fala, ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Beba dessa água. Beba da água que você nunca mais vai ter sede outra vez. Beba dessa água. Se você está desesperançoso, desiludido, você está na condição necessária para beber dessa água que quem toma nunca mais tem sede.
Se você está aqui hoje pensando, para mim não tem jeito, para mim não há mais uma solução, essa é a mensagem da Páscoa. Deus veio em nosso favor, dizendo que do nosso jeito não dá, mas que tem um jeito dele. E hoje, nós estamos aguardando para que algo seja feito. Nós sofremos, nos angustiamos, perdemos a esperança. Estamos aguardando. Apocalipse. Último capítulo da Bíblia Sagrada, últimos versos. Apocalipse capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Vem Jesus, não dá mais. Vem Jesus, do meu jeito não dá mais. Vem Jesus, eu já procurei em todos os lugares. Vem Jesus, eu não tenho mais saída. Vem Jesus, porque eu não vejo mais luz. O Espírito e a noiva dizem, vem. Com sede, com vontade. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E todo aquele que ouvir, diga. E todo aquele que ouvir, diga. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E o texto diz, quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. A condição para beber dessa água que é de graça é ter sede. É buscar com vontade. É de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. É com todas as forças. É no grito, é no choro, é no desespero. Vem. Quer beber? Vem com sede. Últimos versos. Verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Venho em breve. Amém, vem, Senhor Jesus. Páscoa é isso. Páscoa é o Senhor dizendo, espera. Eu sei, dói. Conheço a dor. Mas não perde a esperança. Quem ama já foi. Algumas coisas a gente já perdeu e a gente vai colecionando os nossos sofrimentos. Mas nunca nos esqueçamos que o Espírito e a noiva dizem, vem. Vem Jesus. Vem em nosso favor, Senhor. Vem em nosso favor. E o Senhor diz, venho em breve. Eu venho em breve, eu vou buscar minha noiva. Esse Cristo que apareceu para aquelas mulheres, para os seus discípulos, fazendo com que aquele sábado que não tinha mais o menor sentido, agora voltasse a fazer sentido. E um dia nós teremos o nosso encontro com o nosso amado. Toda lágrima derramada, toda dor, todo sofrimento. Jesus vai nos dizer, venha, participe do gosto do seu Senhor.
Desfrute daquilo que foi preparado para você desde antes da fundação do mundo. Porque você perseverou. Páscoa é perseverança. Perseverança. Vem, Senhor. Pai Todo-Poderoso, Deus, eu quero entrar em Tua presença